Bom dia pessoal, tranquilo? Bom, vamos aí a nossa videoaula número 2, tá certo? O que nós vamos estudar nessa videoaula número 2? Basicamente o fogo, né? O que é o fogo, entendeu? Como que ele se forma, quais são os elementos que eu preciso ter para poder ter o fogo, o início do fogo. Então pessoal, o fogo, basicamente o fogo é o resultado de uma reação química que desprende luz e calor. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, para a brigada de incêndio principalmente, o que é o fogo? O fogo nada mais é que uma reação química que vai desprender luz e calor, tá certo? Para os brigadistas antigos aí, o pessoal acabou estudando o triângulo do fogo. Antigamente era passado o quê? Que para você ter o fogo, você precisaria ter o comburente, que é o oxigênio, o combustível, que é o material que vai se queimar, tá? E o calor. Você tendo esses três itens aqui, você teria fogo, tá? Isso daqui ficou ultrapassado, pessoal. Por que ficou ultrapassado? Tá? Foi substituído pelo tetraedro do fogo. Então, o que eles acrescentaram aqui? Acrescentaram a reação em cadeia. Por quê? Imagine nessa sala aqui agora, onde nós estamos aqui. Eu tenho o combustível, que é esse copo plástico, tenho fogo e tenho o componente, que é o oxigênio. Estou tendo um incêndio, tá fora de controle? Não, pessoal, tem a fonte de calor, tem o combustível comburente. Então, por isso o triângulo do fogo caiu em desuso. Eles passaram a usar o tetraedro do fogo e colocar a reação em cadeia. Muito bem, se eu perguntar para vocês aqui, para vocês que são da brigada, o que é o fogo, muitas pessoas respondem da seguinte forma: o fogo nada mais é que o tetraedro do fogo, quando você tem o oxigênio, o calor, o combustível e a reação em cadeia. Beleza? Tá certo? Bom, não sei, para mim ficou meio estranho essa resposta. Por quê? Você me respondeu quais são os elementos que eu tenho que ter para ter o fogo. Você não me perguntou como. Eu perguntei o que é o fogo, como se forma o fogo. E aí o pessoal fica na dúvida e não consegue responder. Então eu vou passar para vocês aqui uma forma bem simples, tá? Uma linguagem bem básica aí que eu acho que vocês vão pegar legal, tá certo? Então aqui, veja só pessoal, como que se dá a origem do fogo? Eu estou tendo aqui, ó, eu tenho fogo, tenho combustível, tenho comburente e a reação em cadeia, que muitos falam que é o contato do calor com o combustível. Tá pegando fogo? Não está pegando fogo, entendeu? Então, o que acontece? Entendeu? O fogo nada mais é o que? Que quando eu tenho um combustível aquecido por uma fonte externa de calor, desprende gases que se incendeiam. Tá certo, pessoal? Nada mais é que eu atingir o ponto de fulgor e o ponto em seguida de combustão desse material. Tá certo? O que aconteceu aqui para mim originar o fogo? Por que aqui, ó, não pega fogo, e se eu ficar aqui, ó, chega uma hora que o fogo se inicia. O que aconteceu aqui para esse fogo se iniciar? Então, eu tenho combustível, ele foi aquecido por uma fonte externa de calor, esse combustível foi aquecendo até que chegou na temperatura exata, que é o ponto de fulgor dele, aonde ele vai desprender gases e esses gases vão se incendiar. Automaticamente ele chegou no ponto de combustão, que é quando eu retiro a chama, entendeu? E esse combustível, essa chama, consegue se auto-manter, mesmo quando eu retiro a fonte de calor. Tá certo, pessoal? Então, se eu perguntar para vocês o que é o fogo, como que o fogo se origina, é basicamente isso. É quando eu tenho o combustível, que ele é aquecido por uma fonte externa de calor, até que ele chega na temperatura exata, onde ele se desprende gases que se incendeiam. Tá certo, pessoal? Aí vocês vão poder ter uma resposta técnica de como que se originou o fogo. Tá certo? Próximo passo. Pessoal, essa aqui é o fim da nossa aula número 2. Tá certo? Estudamos aqui a teoria do fogo, né? Que o fogo é uma reação química que desprende luz e calor. Como que o fogo se forma? Ele se forma quando o combustível é aquecido por uma fonte externa de calor, até que ele chega na sua temperatura, onde ele começa a desprender gases que vão se incendiar. Beleza? Bom, aqui é meus contatos como sempre, bombeirofox@hotmail.com, e no Facebook AlphaFox Treinamentos. Em breve vou colocar essas videoaulas aí nessa página do Facebook, já vai estar no YouTube. Se vocês quiserem usar aí essas videoaulas para ser como uma reciclagem ou até mesmo levar aí para seus amigos aí, é bacana, porque quanto mais pessoas tiverem uma ideia do que fazer numa situação de incêndio, entendeu? Menos vítimas nós vamos ter aí
nos futuros incêndios, pessoal, tá certo? Bom, isso aí é um abraço, bom dia a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula número 2 aí.